Olá, Oi, oi, Larissa. boa noite, Boa tudo noite. bem? Tudo bem? Tudo, tudo indo, graças a Deus. Com minha carinha aqui cansada, mas é porque tá tenso esses dias. Imagino que esteja trabalhando bastante esses dias. Tá bem complicado, mas vai dar certo, se Deus quiser. Vai, se Deus quiser, vai dar certo. Larissa, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. E eu quero que você apresente para os seguidores, para quem está assistindo essa live. Certo. Bom, pessoal, meu nome é Larissa, como o Cleiton falou, eu sou geriatra e paliativista também. Eu atuo aqui no Ceará, numa região do interior do Ceará, Cariri, que é o sul do estado. E eu tenho o meu Instagram, que é a minha psiquiatra, que já vai fazer quase um ano que eu tô com ele, onde eu publico temas importantes relacionados sobre a saúde do idoso. E quem ainda não me segue lá, que é bem legal. Eu acompanho já o Instagram do Cleito, que é muito interessante. Todos os vídeos que ele posta, eu encaminho para os pais, porque é muito prático, né? Os exercícios que ele propõe, a forma o idoso pode fazer dentro de casa, aproveitar que ele mesmo faz, eu acho muito interessante. E queria agradecer também o convite. Vai ser uma live bem legal, a gente vai discutir temas da geriatria. Pessoal, então, como a Larissa falou, a gente vai discutir alguns pontos sobre a saúde do idoso, qual o papel da medicina, qual o papel da educação física e o que pode ser feito para melhorar. Vamos lá. Alice, a primeira pergunta, creio que é o básico, assim, todo mundo fala. Prevenir é melhor que remediar. Mas na tua prática clínica, quando tu atende seus pacientes, como é isso? Como funciona? Quando você fala assim, seu João, Dona Maria, a gente tem que agora intervir nisso aqui, porque a gente tem que prevenir que o senhor chegue a determinado ponto. A gente tem que prevenir que o senhor não tenha uma sarcopenia. A gente tem que prevenir, aqui tem que fortalecer as pernas. Aqui a pressão do senhor está alta. Se a gente não entrar com medicamentos, se a gente não mudar alguns fatores de risco, provavelmente o senhor seja hipertenso. A glicemia está muito alta. Como é esse fator de prevenção com os idosos? Qual a sua maior dificuldade em relação a isso? Eu costumo dizer que na geriatria existem vários perfis de idosos, né? E também existem vários perfis de complicações. Existe aquele idoso mais robusto, em que ele não tem tantas comorbidades, em que a gente espera que ele tenha uma expectativa de vida bem alta, a gente vai prevenir que ele adquira doenças como câncer, ter um estilo de vida saudável para não ficar hipertenso, não ficar diabético, enfim, cessar tabagismo, a saúde mental. E existe aquele idoso que já tem alguma dessas doenças, em que a gente vai como prevenção, prevenir as complicações dessas doenças. Também na expectativa de ele ter uma maior sobrevida com qualidade e livre dessas complicações, né? Acaba que muitos fatores é, ficam envolvidos aí nesse processo, porque existiu, existe, né, o envelhecimento da população. A gente está conseguindo atingir uma expectativa de vida que a gente nunca tinha atingido antes. Só que junto disso está vindo, a gente está conseguindo alcançar uma idade maior, mas aí a gente começa a ter mais doenças mesmo, com a idade, porque nosso corpo vai envelhecendo. E E aí, nesse processo também aconteceu esse processo de medicamentalização da vida, em que muitas pessoas atribuem ao remédio, atribuem a saúde ao usar remédio, né? Acaba que isso atrapalha um pouco a nossa vida, porque a gente, mudanças de estilo de vida vai começar com os nossos hábitos. E eu sinto uma certa dificuldade, principalmente na faixa etária mais idosa, de que há mudanças de hábitos. E acaba que a gente tem que recorrer medicamentos para tentar evitar complicações. Mas, de fato, prevenir sempre vai ser melhor. E eu vejo dificuldade, mas eu consigo observar hoje. Porque, assim, a minha vida durante a pediatria mudou um pouco como era na residência e como está agora.
porque na residência do SUS, em hospital público, eu tive a oportunidade de ver muitos pacientes bem idosos, já multimorfos, em que a gente priorizar as complicações. E hoje eu consigo ver mais, porque eu estou fora assim, do ambiente acadêmico, né? Que tem mais idosos vindo para mim com o intuito de se prevenir mesmo de complicações, de controlar adequadamente as doenças. Então, eu estou observando uma mudança de comportamento. Acho que por acesso à informação, né, tudo isso tem influenciado, né, as pessoas. Qual o ponto principal que tu consegue convencer os idosos a mudarem? Ou começar remédio, ou mudar o estilo de vida? Inicialmente, eu acho que o principal, 90% do sucesso assim, terapêutico é a comunicação, né? Uhum. E aí eu tento, antes mesmo de levar a definir condutas, né? A gente vai fazer aquela análise não só do ponto de vista físico, mas também social, familiar. E aí nessa anamnese a gente consegue até, às vezes, detectar qual é o X da questão, qual é o problema ali que pode estar influenciando naquela decisão ou naquela rejeição ao tratamento. E às vezes são N fatores, e não são só por teimosia, né? Às vezes é Aham. um conflito. E eu costumo, eu faço um combinado. Eu tento ganhar o paciente, e, assim, né? Com a comunicação boa, eficaz. E eu peço para ele testar. Faça isso por mim por uma semana e volte para mim. Em uma semana eu vou tentar conquistar ele de novo, até ele aderir. Mas tem realmente paciente que é bem complicado, que é bem difícil. Aí eu tento, ao máximo, detectar qual é o problema assim, maior. Se é um problema familiar, um financeiro, tentar ajustar. Mas são muitos desafios, principalmente no paciente dois, né? Que não tem muitas condições financeiras e que a gente sabe como melhorar a qualidade de vida dele, aumentar a sobrevida. Mas aí tem tantos fatores que atrapalham isso. Mas em relação ao comportamento de negação, eu tento sempre usar uma comunicação eficaz e empática, tentar mostrar para ele, por exemplo, né, que é muito fácil, assim, a gente usa até uma família de vizinho, porque ele vai falar, meu vizinho fez isso e ficou, e não teve problema nenhum. Aí eu disse, mas vamos pensar aqui outra pessoa, me conta outra pessoa da família que teve um problema de saúde. Aí ele pega e diz, então vamos, essa pessoa tinha que doenças? Aí eu vou tentando ganhar aqui, tentando explicar o tempo, então no hospital. E aí eu vou ganhando. Às vezes não é na primeira consulta, não. Às vezes eu preciso ver o paciente umas 3 vezes para conseguir que Exige ele. mais tempo. Entendi. Uma pergunta que está até fora do roteiro um idoso tem mais de 60 anos, já é considerado, né? A partir de 60 anos. Qual a periodicidade que ele deve visitar o médico geriatra? E qual a importância dessa visita? Certo. Idoso, quando ele começa a ir no geriatra, ele tem uma máxima que ele nunca vai receber alta, porque ele sempre vai precisar ficar sendo avaliado. Quando é um idoso robusto, um idoso fit, que a gente chama, tem muitas comorbidades, que tem um controle. Na primeira consulta, a gente vai fazer uma avaliação geral mais demorada, aplica várias escalas, que a gente vai definir a lista de problemas, hierarquizar os problemas, tentar conduzir de acordo com com as prioridades, porque às vezes o idoso chega cheio de problemas. Aí, múltiplas, a instabilidade da marcha, transtorno de humor, transtorno do sono, a pressão descontrolada. E aí você vai encher o idoso de papel, de exame, de remédio, e aí se te vira, não. A gente hierarquiza e sempre eu costumo, assim, quando eu preciso organizar muitas coisas, eu costumo repor de 15 em 15 dias ou mensal. E aí é quando eu consigo controlar, atingir o meu
plano terapêutico, eu posso espaçar consultas. Quando é um idoso que é multimórbido, a gente costuma pedir que ele volte a cada mês. E se a gente consegue elaborar um plano terapêutico para ele, consegue atingir as nossas metas, pode até estar de 3 em 3 meses. E se for um idoso robusto, fit, saudável, sem muitas doenças, às vezes a gente precisa ver de 6 em 6 meses. Mas, assim, geriatra também é como pediatra. Eu sempre deixo a gente sempre deixa contato, principalmente no idoso frágil. Eu até postei no Instagram, né? Tem uma fragilidade que nem aquele copo cheio, né? Aquele fenômeno do iceberg. O idoso frágil é um copo de água cheia. E aí qualquer coisinha, às vezes uma medicação inadequada já faz ele transbordar e isso compensa várias outras doenças que a gente podia nem saber que tinha. E aí a gente está disponível para essas intercorrências também. E aí, quando às vezes precisa internar, hoje a gente sabe que os idosos estão nos hospitais, porque eles estão conseguindo atingir uma faixa etária maior, mas com muitas doenças, né? Baseado também no hábitos de vida, né? Sabe que 70% do que a gente vai colher na velhice está sendo cultivado com os que durante a juventude, na idade adulta, né? 30% são fatores genéticos. E é isso, mais ou menos. Eu vou te citar um exemplo para ilustrar. Ontem, uma idosa de 90 anos que é saudável, assim, eu tinha só a hipertensão controlada, mas aí ela sente uma dor nas costas, uma dor lombar, ela é sedentária, e ela estava tomando anti-inflamatório inadvertidamente, sempre tomando anti-inflamatório, e aí ela começou a ficar toda inchada, cansada, não conseguia dar 5 passos dentro de casa, que já ficava com falta de ar. Então, esse anti-inflamatório foi a gota d'água para desencadear um descontrole da pressão, uma insuficiência cardíaca que descompensou, que ela nem tinha diagnóstico. Então, assim, era um copo de água bem cheio, inflamatórios, descompensou o rim, descompensou o coração, descontrolou a pressão. Então, esses idosos, assim, eles precisam, a gente tem que ficar mais perto deles. Tem que ter um maior acompanhamento. Outro detalhe importante alguns alunos, alguns seguidores costumam ir a inúmeros médicos. Vai no cardiologista, vai no reumatologista, vai nesse, vai naquele. E cada médico passa um remédio. Eu já tive seguidor que veio me perguntar isso. Falou, um passa um remédio para cá, mas o remédio que ele passou descompensou isso. Aí o outro foi e passou outro remédio. E a ideia do geriatra, pelo que eu conversei um dia com um aluno, é justamente ele entender o ser como um todo e passar o remédio adequado para ele, sem ele ir em inúmeros especialistas que às vezes não conversam entre si e fazem mais mal do que bem para o idoso, né? Uhum. Isso é muito comum, Larissa? O geriatra, ele gerencia toda a saúde do idoso, certo? Então, um dos gigantes da geriatria é a iatrogenia, de fato. E acontece desse jeito mesmo, quando o paciente tem um monte de médico, cada um bota uma medicação, os especialistas, né, eles compartimentalizam os pacientes, ou seja, o reumatologista vai ver só a questão reumatológica, o cardiologista só o cardio, pneumo, cada um vai ver só um órgão, só que à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando muito mais complexo, porque a gente não é só órgãos isolados, né? Tá tudo, tudo interligado. E uma coisa com a outra. E aí acontece muito mesmo de ter iatrogenias por conta dessa compartimentalização do idoso. O geriatra, ele foi até um dos livros da geriatria, porque eu entendi assim que eu não ia ver só um órgão isolado, eu ia levar em consideração no processo de saúde, doença, envelhecimento, aquele indivíduo e todo o seu entorno, não só físico, né? Mas também questões financeiras, familiares.
E isso influencia demais também na saúde e na doença das pessoas. E aí, quando precisa de um encaminhamento, o geriatra encaminha. Então, se for uma coisa específica, precisa de uma avaliação especializada, a gente encaminha. A gente, para fazer geriatria, tem que fazer clinicamente antes, que é a primeira residência. Então, supostamente, conhecimento de doenças clínicas, que não são cirúrgicas, tá? E a gente consegue manejar, controlar. Na verdade, a gente tem sempre que ficar estudando e acompanhando as mesmas diretrizes que os especialistas acompanham. A gente tem que saber se atualizar o tratamento de hipertensão, de diabetes, quais são as prevenções, com que periodicidade você deve fazer exame, quem você deve fazer, qual rastreio de câncer você deve fazer. Então, a gente sabe de tudo um pouco e aí a gente fica fazendo esse acompanhamento e só se for preciso é que a gente caminha para um outro especialista. Por exemplo, se ele está com déficit visual, a gente vai encaminhar para o oftalmo, mas aí ele vai voltar e olha, o oftalmo acho que é isso, isso e isso, ele orientou a fazer isso. Aí a gente vai ver, mas esse remédio aqui que você está, ele interage com esse outro aqui, então vai ter que ajustar isso. E é desse jeito. E assim, Ninguém não deixa todo mundo botar a mão, não. Geriátrica. Larissa, tu falou um termo, tu usou um termo, eu queria que tu falasse um pouquinho desse termo, só para as pessoas entenderem, a iatrogenia. O que é? Só para deixar um termo mais popular para eles entenderem. Uhum. Iatrogenia é quando alguma coisa de termos de medicação ou de intervenção ou de exame ou de própria intervenção causa algum malefício para o paciente. Não é só um erro médico, certo? Quando alguma coisa que a gente faz, tecnicamente falando, a gente faz no intuito de fazer bem para o paciente, mas acaba fazendo mal. Por exemplo, um exame mal indicado pode ser heterogenia. Não quer dizer que foi um erro, certo? Mas que trouxe malefício para o paciente. Por exemplo, às vezes o especialista passa um remédio para controlar uma pressão do paciente. Ele passou com o intuito de controlar aquilo ali, mas acaba que o paciente, por exemplo, desidratou, fez um distúrbio de sódio, alguma coisa assim, que pode acontecer, e aí ele desidratou, relaxou, ficou mais sonolento e engasgou, e fez uma pneumonia, certo? Isso aí foi uma iatrogenia, mas ele não fez fazer mal para o paciente, claro, né? Mas acaba que Sim. trouxe malefício. Acho que ficou mais claro impossível, tá ótimo. Um outro ponto, eu vejo muitos casais idosos, até aqui também seguidores, alunos, amigos, enfim, que vivem vários e vários anos juntos, mas chegam num determinado ponto que talvez a mulher ou o homem, a maioria das vezes que eu vejo o homem, ele fica mais doente, ele ficou mais debilitado. Quando tu tem acesso a esse casal, é muito comum que a mulher comece a perder a saúde porque ela se dedica muito ao homem, a cuidar, ajudar, ou o contrário, não falando de gênero, mas de um casal, que enquanto um está doente, o outro coloca muita energia para ajudar ele e acaba perdendo a saúde. Isso é comum? Sim. Esse é um tema que eu abordo muito aqui no meu Instagram, que é a sobrecarga do cuidador, né? Então, como eu falei, que a gente vai envelhecendo com comorbidades e infelizmente os dados mostram que a gente envelhece mais, mas os últimos anos de vida da gente não são culpados, porque a gente fica dependendo de outra pessoa, né, para as nossas atividades. E aí existe a feminização do cuidado, que sempre recai o cuidado ou pela esposa ou para a filha médica, é comum isso acontecer para a filha mulher. E às vezes esse cuidado é atribuído apenas a uma pessoa. E aí ela, às vezes, abdica de toda a vida dela, sai do emprego para poder cuidar desse indivíduo idoso. Isso acontece muito. Na verdade, eu acho que isso já é um problema de saúde, porque esse cuidador ele vai adoecer. E às vezes ele é a única referência ali de cuidar daquele idoso. Então,
E a gente sempre bate na tecla é que essa pessoa tem que exercer o autocuidado, ela tem que cuidar também, cuidar da saúde e ter um tempo para ela, né? E aí vem a questão de ter rede de apoio. Rede de apoio não é uma pessoa ir lá e dizer que vai ajudar, não. É a pessoa ser proativa e dizer, olha, a senhora hoje vai no médico, vai se cuidar, vai fazer suas coisinhas que eu já me deixo aqui, que eu vou deixar seu marido seguro, alimentar, limpo, eu vou cuidar dele, vai cuidar. E também, além, às vezes você não tem essa rede de apoio na família, as famílias hoje já são pequenas, né? Já só tem Uhum. filho, às vezes nenhum filho, às vezes conta com a ajuda do vizinho. Mas existem grupos também que nos ajudam, por exemplo, tem um grupo da Abras, tem em vários lugares do país, que é da Associação Brasileira de Alzheimer, que eles montam encontros para esses cuidadores, que acaba que vira o momento deles, né? Irem lá compartilhar angústias. Que Eu legal. sempre recomendo, além dos encontros, eles acessarem o site, porque uma coisa que é um dos meus propósitos nesse Instagram é informar, porque quando a pessoa sabe o que esperar e o que está enfrentando, quando ela entende aquilo ali, ela tem informação, ela consegue adequar suas expectativas e cuidar de uma forma melhor e menos sobrecarregada. Com certeza. Educação é a base de tudo, né, Larissa? Uhum. É uma É frase que eu verdade. vi um dia que cabe muito bem nessa questão de casal é o que falam no avião pra gente, né? Se acontecer despressurização, coloque primeiro a máscara em você e depois em quem está do seu lado. Ou seja, Uhum. se a pessoa que é cuidadora não conseguir cuidar muito bem de si, como é que ela vai ter energia para cuidar da outra pessoa? E isso é uma dificuldade, isso é É um verdade. debate que eu tenho muito com o aluno presencial e já tive também esse debate com outras pessoas, que é importantíssimo ter essa rede de apoio, igual tu falou. Eu não conhecia a Braz, eu vou pesquisar um pouquinho depois, porque a pessoa fica sobrecarregada, ela deixa a vida toda de lado em questão do marido. E igual tu falou, existe essa feminilização, porque na maioria dos casos, não sei percentuais, mas que eu conheço, eu vejo o marido doente, pior, e a esposa cuidando. Uhum. E aí a saúde dos dois vão se deteriorando, se não for feito um trabalho com uma rede de apoio, família ajudando, enfim. Outro ponto importante também é insônia. Eu já ouvi muito isso, um conceito, até a Nutri Clara, eu vi ela falando sobre isso um dia, que o pessoal tem esse pensamento assim, ah não, idoso acorda às 5, 6 da manhã. E não são todos idosos que são assim. Eu atendo alguns que sofrem de insônia que vão acordar 11 da manhã. Eu atendo outros que acordam às 5, 6 da manhã. Então eu creio que isso Uhum. depende muito de como foi toda a vida dela e como vai ser nessa faixa etária, né? E para idosos que têm Uhum. insônia, o que tu recomenda antes da pessoa já ir tomando o remédio? Eu tenho muitos idosos seguidores que sofrem insônia. Porque é muito comum. Ah, tô Uhum. com insônia, vou tomar tal remédio. Já sabe o nome de todos os remédios. Se automedica E a constantemente. gente morre de medo desses, a gente morre de medo desses, porque vem logo o vizinho e diz, ah, eu tomo Rivotril. Aí você, a geriatra quase infarta quando diz que tá tomando Rivotril, Deus o porque livre. aumenta isso. É horrível. Quem já experimentar um Rivotril vai ver o que é sentir uma ressaca no outro dia e ficar tonto. Dá uma estabilidade horrível. Mas assim, quando a gente vai envelhecendo, o nosso ciclo de sono ele se altera, certo? Uhum. Então, no envelhecimento, é esperado que. Só um momento, deixa eu só pegar. É esperado que a gente entre menos vezes no sono profundo, que o período de latência diminua, ou seja, que vai despertar fácil. O tempo de sono total, ele é diminuído, ou seja, o jovem é normal que ele durma 8 horas. No idoso já é considerado normal que ele durma 6 horas.
E o que ele não dorme à noite vai ser redistribuído nas 24 horas. Ou seja, às vezes o idoso que não dorme à noite ele tem uma sonolência diurna excessiva, que é aqueles cochilos, né? Quando o idoso já se encontra, já cochila, ou então ele vai dormir e dorme 2 horas. Não é um cochilo, ele está dormindo ali, né? Uhum. E aí a gente tem que ver como é o padrão de sono, se é uma insônia inicial, por exemplo, se ele tem uma dificuldade de induzir o sono, ou se quando ele consegue dormir, ele fica despertando várias vezes à noite. A gente tem que detectar qual é o transtorno de sono, o distúrbio de sono, que podem ser vários, não só a insônia. Eu já citei no meu Instagram, se não, às vezes é muito comum a gente ver que é síndrome das pernas quietas. E o idoso, quando fica quietinho ali, começa a dar aquela agonia nas pernas, e é uma agonia angustiante mesmo. Ele não vai conseguir dormir. A gente tem que diagnosticar qual é o problema para poder intervir. E antes mesmo de medicar, a gente também tem que ver se isso é um distúrbio, porque, como eu disse, o nosso padrão de sono envelhece, mas o idoso não está interferindo na vida dele, certo? Não está trazendo angústia ou não está trazendo excessiva diurna. Às vezes você só orienta e ele não está bem para ele, às vezes você não tem que intervir. Mas é comum que ele queixe disso. E aí as orientações é que o paciente não vá tentar dormir horários antes do que ele dormiria. Por exemplo, vou tentar me deitar às 7 horas da noite para dormir. Então, isso não é uma tática boa, não. Porque isso vai gerar ansiedade e ele não vai dormir. Então, o ideal é que ele já comece a se preparar no fim da tarde para sono. Então, ele não vai ser exposto a estímulos, não vai ficar com telas, vai diminuir a luminosidade da casa, quando for um idoso que isso não traga risco, né? Claro. Não fazer uso de café ou de coisas que estimulem, né? E aí ele vai deitar, vai estipular sempre o mesmo horário de deitar, mas não um horário tão cedo do que ele dormia habitualmente. E tentar ler alguma coisa, fazer leve e tentar dormir. Aí, se ele ficar nessa angústia, de não tá, ficar naquela ansiedade de ficar bolando na cama de um lado para o outro, e aí ele para, levanta, vai fazer alguma atividade, assim, por exemplo, só ler, fazer uma leitura. Aí, quando o sono chegar, ele vai se deitar. Ficar, tô aqui 2 horas e ainda peguei do sono. E a gente fica ali deitado, só ruminando a ansiedade de dormir. A gente orienta isso e, se não resolver, às vezes tem que medicar mesmo. A medicação não é qualquer medicação, porque a maioria dos indutores de sono que eles usam habitualmente são contraindicados para idosos, estão associados a de quedas, de demência com incontinência urinária, que são os benzodiazepínicos, né? Rivotril, alprazolam, Lexotan. Isso aí que às vezes tem médico. Antigamente, todo médico que só tinha isso, né? Passava isso, vicia logo todo mundo. Como são seus pacientes em relação ao Certo. físico e cognitivo deles? Quando vê o paciente, fala, esse paciente aqui ele deve ter uma vida mais ativa. Mas não falando de uma vida ativa de exercício, falando de uma vida ativa que ele tem participação na igreja dele, que ele faz as atividades com a família, que ele vê o neto, que ele tem uma vida ativa como um todo, não, e que ele também faz exercício. É muito nítido para ti, assim, só no olhar. Chegou um paciente andando para ti, olha, esse aqui faz algum exercício, esse aqui tem a saúde melhor, esse aqui tem um cognitivo mais preservado. Como é que é essa relação para tu identificar a primeira impressão? Para tu ver, saúde desse aqui provavelmente está boa pela maneira dele que ele anda. Eu acho que ele é mais ativo, cognitivo bem, bom. Como é que é a sua relação com o idoso assim na primeira? Qual a importância que a medicina, na verdade, o que a medicina fala primeiro entre nível de fragilidade e déficit cognitivo do idoso?
estão relacionados? Quanto mais frágil o idoso, mais chance de ter alguma alteração cognitiva? Vai depender do que ocasionou essa fragilidade, né? Uhum. Quando é um déficit, a demência, né, que é quando já tem déficit cognitivo impactando na função, quando o idoso não é mais capaz de fazer atividades que ele fazia antes, por conta do déficit cognitivo, isso é classificado como demência, né? À medida, dependendo de qual seja a causa da demência, seja Alzheimer, outras do tipo Lewy, demência frontotemporal, enfim, tem várias. Ele vai avançando, como não tem cura, vai avançar mais dependente de outra pessoa, quanto das neurodegenerativas, que é incurável. E aí ele vai se tornar frágil em algum momento pela progressão. Mas se for um idoso que é frágil, não necessariamente ter déficit cognitivo, pode inclusive ser frágil porque teve um AVC, ou tem um diabetes, faz hemodiálise e ele já é frágil, precisa de outra pessoa para anda bem devagarzinho. Aí existem critérios para a gente dizer quando é que o idoso é frágil, né? Uhum. E aí não, não é um critério obrigatório que ele ter déficit cognitivo. Mas o paciente que tem demência, no momento de se tornar frágil, e se ele não falecer de algum outro paciente. Mas é a história natural da doença, da demência, caminhar para uma dependência de outras atividades básicas. Entendi. E agora falando da importância que eu ia falar anteriormente, e qual a importância que a medicina dá ao exercício para o idoso? Como é direcionado? Às vezes falta uma confiança do médico em algum profissional. Eu já ouvi um médico falando isso. Eu não sei para onde eu indico, eu não sei o que eu faço, porque se eu falar para ir para qualquer local, ele vai fazer qualquer coisa e eu não tenho essa confiança. Qual a relação assim entre medicina e exercício? Qual a visão médica? Como, assim, o exercício é baseado em... Então, não tem mais... Já está claro como água que exercício físico ela vai fazer bem, esse hábito vai fazer bem para controle de todas as doenças, vai diminuir o risco de AVC, de infarto, de demência, associado a muitas coisas boas, então já está claro e é uma recomendação de todas as sociedades, de tudo que você estimule o exercício para aumentar a sobrevida das pessoas, para elas terem qualidade de vida, diminuir de cair, enfim, isso aí tem mais, não dá para contestar, né? E realmente a gente tem segurança e tem que conhecer profissionais para você referenciar, porque às vezes não, você estimulou fazer qualquer atividade que ele faz sem um acompanhamento adequado, ele pode ter problemas, né? Mas assim, a gente orienta, a gente sabe, referencia para que o profissional ou fisioterapeuta indique o melhor treino, né, para aquele paciente. Mas o que eu observo, mas eu vejo que está diminuindo, a mentalidade é que antes não valorizavam tanto como valorizam hoje. Às vezes tinham crédito, então não priorizavam, né, o exercício físico. Eu vou tomar e se meu exame não está bom, eu aumento o remédio. Antes tinha muito esse pensamento de meditação e achar que ir para o médico e tomar remédio para trazer saúde, né? Hoje eu percebo que são mais conscientes, os hábitos dela vão interferir no seu processo de saúde e doença durante a vida. Excelente. Mas eu vou alertar também que às vezes eu tenho dificuldade quando é o paciente SUS por questões de inacessibilidade mesmo. Às vezes o paciente é bem paupérrimo e para
dinheiro para ir para o lugar que ele vai fazer o treino, ele não tem. Aí daí a importância de ter Instagram como o seu, e ali pelo menos ajuda para que ele se mexa, né? Para que Sim, ele não fique o tempo parado. E ele não consegue enxergar que ele não tem por que com ficar certeza. parado. Teve um curso que eu fiz com o doutor Frederico, é um professor de educação física com um doutorado, uma aula, numa pós, e ele usou uma frase muito bacana que ele falou, pessoal, se o idoso no ano passado ele fez 30 dias de alguma atividade e esse ano ele fizer 60, ele já evoluiu, já é um passo positivo. Porque muitas vezes que eu Uhum, vejo o maior erro, às vezes de ser igual, eu vou pagar um personal. Um personal é algo caro, não é todo idoso que tem condição. Eu vou para academia. Às uhum, vezes tem academia que não tem professores que conseguem ter sensibilidade para lidar com esse público. Então, de fato, é uma uhum. dificuldade que eu vejo. Mas só o fato do idoso fazer algo que ele vai sair, vai dar um passo a mais do que ele fez, é algo bom. Mas é claro que tem pessoas que têm que ter um direcionamento muito mais específico, que não pode ser Uhum. apenas se movimentar mais. Precisa de avaliação. Na tua opinião, de acordo com tua experiência, isso nunca vi pesquisa mostrando, mas na verdade um eu já vi, o outro não. Qual a maior dificuldade que o idoso tem hoje em dia e depois qual o maior medo do idoso? Isso eu acho que é algo que talvez não seja palpável assim e é muito subjetivo. Mas assim, de acordo com a tua opinião, com a tua vivência, com esses anos de clínica, no SUS, tu já trabalhou em hospital público, já viu, imagino que coisas bem complexas lá. Qual as maiores dificuldades, ou a maior dificuldade e o maior medo do idoso? Eu vou começar dizendo do maior medo. O maior medo é de ficar dependente. Não é nem de morrer, não. O discurso que eu mais escuto é: eu não quero ficar velho e ter que uma pessoa cuidar de mim, não. Não, eu prefiro morrer antes. Só que, na realidade, só 1 a cada 10 pessoas vão morrer subitamente. Vão ter cerca de 4 anos aí de doenças crônicas que vão trazer complicações até a pessoa vir a falecer. E aí todo mundo tem medo, dependente de outra pessoa. E em relação a maior dificuldade que eu observo é o ativismo mesmo, assim. Eu acredito que aqui no idoso o envelhecimento está associado a uma coisa ruim, que eu acho que isso ficou no inconsciente coletivo. E acaba que a gente não se prepara para um envelhecimento, não se prepara para a aposentadoria, não se, assim, a viuvez é algo que muda muito. E eu vejo, assim, que de uma hora para outra as pessoas deixam de trabalhar porque se aposentam e ninguém mais dá oportunidade para ele para fazer nada. E às vezes esse idoso é funcional e ativo e poderia fazer coisas melhor que outros porque ele tem experiência. Uhum. E parece que as portas se fecham para os idosos. Eu sei que tem gente que quer se aposentar e ficar sem fazer nada o dia todo, e aí é a opção dela. Mas isso também não é saudável, né? Se for uma pessoa que tem algum de fazer atividade, se mexer, ficar sem fazer nada, sem botar a cabeça para pensar e tudo, e isso não vai ser bom para a saúde dele, não, né? Eu vou só recapitular um pouco do que eu escutei ela falando para dar essa informação para vocês e a gente já encerra a live, tá bom? Então, na pergunta que eu fiz para ela, quais as maiores dificuldades, o maior medo do idoso, ela falou justamente que o maior, primeiro ela falou do medo, que o maior medo do idoso é ser dependente de alguém. E ela já ouviu essa frase: eu prefiro morrer do que ficar dependente. E ela citou que a cada 10 pessoas, apenas uma morre subitamente. Ou seja, a maioria das pessoas tem alguma doença crônico-degenerativa, ou então alguma
alguma outra doença crônica, tem hipertensão, diabetes, vai ficando frágil. E com isso, esse idoso vai morrer com o tempo e ele vai passar por um processo que ele vai ficar dependente de outras pessoas. E esse é o maior medo dos idosos. E eu concordo plenamente com a doutora Larissa, com essa citação. Eu creio que a pior coisa para uma pessoa é ela ser dependente de outra pessoa. Infelizmente, se vocês não tiverem um cuidado, se vocês não irem ao médico, ao geriatra, fazerem exercício, modificarem o estilo de vida, a chance disso acontecer é grande. E o segundo ponto que ela falou da questão da dificuldade do idoso. Que ela falou que o idoso, ele não... As pessoas, de uma maneira geral, elas não se preparam para envelhecer. Elas envelhecem de qualquer maneira. Então, às vezes, para de trabalhar e não tem outra renda, e não consegue um emprego. Às vezes, fica ocioso demais, fica sem fazer nada e pode vir a ter alguma complicação, alguma depressão, desenvolver algum distúrbio, ansiedade. Então, os dois pontos que ela citou, que eu ainda consegui ouvir na live, foram esses dois pontos. Então, eu fico muito agradecido pela presença de todos.